Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Queridos irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podem tomar assento. Deus, a Bíblia Sagrada, ele abriu comigo o livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Seja o Senhor engrandecido, adorado e glorificado nesta casa. Quero agradecer a Deus por retornar a esta casa, pedir os irmãos, louvar o Senhor pelo anjo nesta casa, profeta maior deste lugar, pastor de São Maria. Prazer vê-lo, prazer estar aqui com o Senhor, sua família, e todos os obreiros que aqui militam, glorificam a Deus, porque Ele é digno. Seja o Senhor louvado também pela vida do meu amigo Jefferson. Obrigado. Deus abençoe o Jefferson, toda a diretoria do El Shaddai. Deus abençoe. Está aí. Deus abençoe todos vocês de uma forma especial. E que tudo que você viveu no ano passado, esse ano seja o triplo. Amém. De bênçãos, de unção e de graça da parte do Senhor. Deus abençoe o Rodrigo, que está no apoio durante esta semana aqui. Os irmãos percebem que eu já estou sem voz. Estou falando desde o dia 2. Só paro de falar dia 28. Quer dizer, paro de falar não, vai pegar. A minha voz hoje, pela manhã, estava com muita febre. A garganta fechou. Eu até pensei que não conseguiria falar nada aqui. Mas eu falei, Jesus, eu vou lá. Se eu não conseguir falar, eu faço mímica. E o Rodrigo interpreta. Deus abençoe. Meu amigo Rafael, sua esposa. Irmãos, quem me trouxe a primeira vez aqui em Curitiba foi esse moço aqui. Isso em 2007. 2007. A primeira vez aqui em Curitiba que eu vim foi por causa dele. Aí eu não parei de vir mais. Amém. Graças a Deus. E Jesus foi muito bom comigo ano passado aqui. Esse ano também está sendo. E era até engraçado, porque eu chegava no aeroporto lá para embarcar, e a moça que ia fazer o check-in já estava tão familiarizada que falava comigo. Deixa eu adivinhar. Curitiba. Jesus é bom. Irmãos, após o culto eu tenho os DVDs, tenho camiseta, os irmãos que querem comprar, como que me ajude a sustentar minha esposa. Porque mulher custa caro demais. Meu Deus. Já dizia o pastor que para casar ele pagou, e eu também paguei. Para continuar casado ele está pagando, e eu também estou pagando. E tudo que eu pagar ainda é pouco para o muito que ela vale para mim. Amém. Está filmando, né? Então. Aleluia. Capítulo 1. Versículo de número 1 em diante. Quem achou que bem? Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu
mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram o cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. E você diz amém. Amém. Queridos, hoje vocês vão ver outro Tiago pregar. Eu passei o dia todo buscando de Deus e pedindo do Senhor graça e orientação sobre o que estaria falando aqui nesta noite. E é com muito temor e tremor que eu quero poder falar aos irmãos uma palavra que arde no meu coração. E eu tenho certeza que, se você entender o que Deus propõe para nós aqui nesta noite, o ano de 2014 será um ano diferenciado para mim e para você. Eu estava perguntando a Deus, na virada do ano, o que precisamos para esse ano de 2014. E eu fui confrontado com o Espírito Santo, quando Ele levou-me pelas páginas da Bíblia Sagrada e levou-me a visualizar que para nós o que mais precisamos não é carro, não é casa, não é dinheiro, embora isso fora necessário, mas o maior desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse ano é que nós tenhamos um encontro profundo com o seu Santo Espírito. É que tenhamos um particular com Ele, não apenas nas nossas reuniões, não apenas aos domingos, não apenas nos nossos cultos, mas que nós saiamos dos nossos cultos de mão dadas com o Espírito Santo, e em tudo que façamos, quer que seja qualquer coisa, o Espírito de Deus esteja intrínseco, esteja envolvido, esteja comandando todas as nossas ações, para que nós tenhamos reações abençoadas e cheias da tua presença. Por favor, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: o maior desejo de Deus é que você seja cheio do seu Espírito. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Neemias, eu encontro inserido nas páginas desse livro uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. E neste livro nós aprendemos algumas lições e nos enchemos de coragem quando lemos, pois relata-nos um dos períodos mais negros, terríveis, que a nação de Judá estava enfrentando por causa da desobediência, por causa da mistura com os deuses estranhos, com os costumes estranhos. A Bíblia diz que o povo se apostatou de Deus, abandonou a Deus, fazendo assim, esqueceram-se de tudo aquilo que Deus tinha feito, pastor Silmar. E agora Deus permite que Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, entrasse em Jerusalém e destruísse a cidade tão famosa. Jerusalém, para todo judeu, nada mais era do que o polo, do que a capital
da religião, a capital da economia, a capital da felicidade para todo judeu. Porque todo judeu que ia para Jerusalém, ele tinha prazer de glorificar a Deus ali, lembrando dos feitos que Deus havia feito. E por causa disso, da desobediência, a cidade estava totalmente destruída. A Bíblia diz que os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas a fogo. Assim permite Deus que a desgraça, perdão a expressão, mas entrasse em Jerusalém e destruísse toda a cidade. E a Bíblia diz agora que o povo foi levado cativo até o território babilônico, mas alguns ficaram em Jerusalém, mas ficaram na miséria, ficaram desanimados, ficaram tristes. E a cidade que outrora trazia alegria para muitas pessoas, agora havia pranto, havia choro, havia tristeza. Outrora onde eles sentiam a presença de Deus, agora só havia cinzas, só via só o desespero, a angústia, a dor, a aflição. E quando eu lia isto hoje, o meu coração se compadecia, a minha alma entristecia-se dentro de mim, porque muitas vezes nós olhamos para a nossa igreja hoje. Eu não estou falando ontem, eu estou falando hoje, em muitos lugares, aonde a alegria da presença de Deus, é onde a alegria da graça de Deus, aonde a alegria da glória de Deus já não está mais estampada nos rostos dos crentes. Lamentações de Jeremias diz que caiu a coroa da nossa cabeça. Coroa fala de identidade, coroa fala de presente, coroa fala de que quando você vê alguém com uma coroa, você logo sabe que é alguém importante, que é um príncipe, que é uma princesa. Jerusalém era tida como a rainha de todas as cidades, Jerusalém era tida como a rainha de todos os impérios, mas agora, devido ao orgulho, devido à falta de fé, e o que faz cair a coroa, meu irmão, não é você. O que faz cair a coroa é o orgulho que às vezes está dentro de você, é o orgulho de não dar glória a Deus, é o orgulho de não dar aleluia, é o orgulho de não querer obedecer ninguém. A Bíblia diz que caiu a coroa da cabeça de Vaste, porque o dia que o rei chamou ela para entrar dentro do palácio, para aquele momento ela não quis obedecer. Ela fez outra panelinha, fez outra reunião dizendo: quem manda no meu nariz sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Tem muito crente, eu vou falar, irmão, que Deus já está mandando eu dizer aqui, tem muito crente que está vivendo uma vida miserável espiritualmente, muitas pessoas que estão vivendo uma vida de miséria. Sabe por quê? Por causa do orgulho, não quer obedecer ninguém, não quer fazer aquilo que Deus quer. Ele acha que ele manda, ela acha que ele manda, aí vive uma vida sem a presença de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite me traz nesta casa para dizer para você: é noite de rever os teus conceitos, é noite de voltar à casa de Deus. Escute, a Bíblia diz que Neemias estava inserido nesse contexto, porém habitava Neemias em Suzã. Diga comigo, Suzã. Pastor, mas você está tão sério hoje. É porque a revelação que Deus trouxe ao meu coração pode mudar o rumo da sua vida nesse ano de 2014. Deus precisava de alguém. Deus precisava de alguém para mudar o quadro e trazer um avivamento no meio da cidade de Jerusalém. Porque o povo que estava em Jerusalém estava triste, estava desmotivado, estava angustiado. E agora Deus encontra um moço chamado Neemias.
E Deus vai encontrar algumas qualidades de Neemias, que é aquelas que Deus está procurando em mim e em você. Quando os irmãos de Neemias chegam, porque Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, porém judeu, mas ele não nasceu lá. E quando vieram dar a notícia, e ele perguntou: como está os meus irmãos? Como está a cidade dos meus pais? Primeira virtude que eu encontro em Neemias é que ele era alguém que valorizava o passado. Diga comigo: valorizava o passado. Reconhecia o presente e não perdia a esperança do futuro. O fato de reconhecer e valorizar o passado é que Neemias, você vai olhar no texto, que quando ele recebe aquela notícia, ele começa a orar, e a oração dele faz com que ele venha se lembrar de todos os feitos que Deus havia feito no passado. E ele começa a dizer que no passado Deus havia feito um concerto com Moisés. Ele começa a dizer que no passado Deus havia feito um propósito com Moisés. Ele estava dizendo quão terríveis foram as obras de Deus no passado. Ele abriu o mar, ele mandou maná no deserto, ele fez proezas, ele realizou milagres. E agora Neemias não fica só no passado, ele vai comparar o passado com o presente, e vai perceber que o presente que ele estava vivendo nem se comparava com o passado. E se ele ficasse preso ao passado, o presente não seria mudado. Tem muita gente na igreja, irmão, que fica só lembrando do passado. Há 45 anos, há 100 anos era assim, há 100 anos acontecia isso, e só fica lá, mas não compara com o presente. Porque quem compara com o presente começa a dizer: não está como estava antes, não está parecido. Porém, se eu comparar com o presente, eu posso avistar que no futuro a história vai mudar. Eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão que está ao seu lado. Dê um sorriso evangélico para ele e diga assim para ele: valoriza o passado, valorize a tua história, valorize os feitos de Deus, compare com o presente e acredite que o futuro será muito melhor. Eu estou debaixo de uma palavra e eu já quero profetizar aqui debaixo da mesma, que você vai comparar tudo aquilo que Deus fez na vida dos nossos patriarcas. E talvez a tua história hoje não esteja feliz, talvez o seu momento hoje não esteja feliz, mas nesta noite o Senhor vai colocar uma luneta nos teus olhos, para que você comece a ver o que Ele tem para fazer na tua vida no futuro. O diabo, quem sabe, está dizendo: eu acabei com você, eu destruí você, mas o cachorro seja sincero. Você não precisa de um despertamento na tua vida. Seja sincero. Você não sente que no passado você era mais crente? Você tinha mais temor? Seja sincero. Você não sente que no passado você vivia coisas diferentes?
E hoje você já se acostumou com o Evangelho, a ponto de que nada para você é mais surpresa. Você já sabe tudo, você já está por cima. Mas Neemias entende que a realidade dele daquele tempo estava totalmente diferente com aquilo que o povo estava vivendo. Você quer que eu te dou um parâmetro dentro da Bíblia para você lembrar disso, compreender? A Bíblia diz no livro de Gênesis que Isaac, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. E se levantaram algumas pessoas invejosas. Esse negócio de inveja, irmão, vem de tempo. Se levantaram alguns invejosos e disseram: olha, nós não queremos você aqui conosco não. Nós não queremos. Vai, sai daqui. E ele pega toda a sua família, o seu gado, e vai para uma terra chamada Gerar. Diga comigo, Gerar. Quando ele chega em Gerar, ele está ali sem água, a família estava com sede, e ele precisava de uma providência, não de algo supérfluo, mas ele precisava de água. E aquela tribulação fez com que ele viesse pensar, fez com que ele viesse voltar ao passado. Oh, Jesus! Fez com que ele viesse voltar na história. Porque às vezes Deus coloca a tribulação na nossa vida, é para a gente lembrar dos feitos de Deus no passado, e lembrar que nada pode parar os acontecimentos do futuro. Quem está entendendo meu raciocínio, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: a prova do presente é para você comparar com o passado e saber que Deus tem um futuro melhor. Ele não ligou para o profeta fulano, ele não foi andar atrás de adivinhador, não. A Bíblia diz que o seu pai Abraão, quando passou por aquela terra, cavou poços. E ele lembrou e disse consigo: já sei, eu vou furar os poços que o meu pai furou, cavou. E quando eu começar a cavar esses poços, a água vai voltar a jorrar, porque jorrou no tempo do meu pai. Então eu vou pelo caminho que o meu pai foi, porque se eu for por esse caminho, a vitória é garantida. Glória a Deus. Ai, ai. Queira suricante o nome da fé. Olha para o irmão que está ao seu lado: está na hora de voltar a andar pelos caminhos do Pai. Fala para ele, fala para ele. Está na hora de voltar a cavar poço, irmão. Está na hora de voltar a fazer as primeiras obras. Está na hora de voltar a orar mais. A igreja de hoje não precisa, aleluia, de inovação. A igreja de hoje precisa de renovação. A igreja de hoje precisa voltar aos primórdios, voltar a fazer o que fazia, voltar a orar como orava. Você sabe por quê? Sabe por que hoje nós entramos por um caminho? Quem está me entendendo, diga amém. Aonde é difícil nós vemos sinais grandes dentro da igreja, porque nós estamos tentando inovar aquilo que apenas devemos renovar. Diga aleluia. Como, pastor? Nós estamos tentando inventar moda, sendo que o segredo ainda é o mesmo. Nós queremos tentar colocar coisas do nosso culto no lugar do Espírito Santo,
Mas ainda quem convence o homem não é homem, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Está na hora de crente voltar a trazer lenço para a igreja. Eu faço a oração de Jeremias: renova, Senhor, os seus dias como os dantes. Eu estou crendo, irmão, que vai chegar culto aqui no Moradias Paraná, que você não vai conseguir nem sair do estacionamento. Eu quero profetizar que vai chegar cultos aqui nesse Moradias Paraná, que quando você entrar aqui dentro, você vai ver Jesus curando. Deus está dizendo: volte pelo caminho do Pai, volte pelo caminho do Pai, volte a oração, volte o clamor. Levante a sua mão. Deus, nós estamos valorizando o passado. Aonde houver uma mão levantada, Senhor, traga-nos a lembrança, Pai, do ato dos primeiros irmãos, Senhor, para que nós venhamos entender que aquele sangue derramado, o sangue na cruz do Calvário, o sangue dos mártires, Senhor, aqueles servos que foram estraçalhados nas covas dos leões, nos coliseus, nós venhamos lembrar disso, ó Pai, e entender que para os nossos dias nós precisamos de um avivamento urgente, Senhor. E onde houver uma mão levantada, toca agora. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Alabando, alabando. Ei, araia, suia. Queridos companheiros, quando valorizamos o passado, lembramos que no passado eles não tinham um microfone bonito como esse. No passado eles não congregavam numa igreja bonita como essa. Não tinha caixa de som, mas no passado tinha um levanta e anda. No passado tinha um levanta e anda. O Espírito de Deus dizia para mim: está na hora de lembrar e comparar e dizer: é tempo de renovação. Gente aqui que no passado você era mais crente. O Espírito Santo está falando com você. Você orava mais. Você vivia mais uma espiritualidade. E as coisas dessa vida, o trabalho, a correria, o dia a dia tem tomado um tempo que era para você gastar com Deus. E o Espírito de Deus nessa noite me traz um temor muito grande, irmão, para dizer para você que nesta noite Ele está fazendo você comparar a tua vida de antes com a tua vida de hoje. Ele está dizendo: precisa mudar. Precisa mudar. Precisa mudar. Irmãos, eu sinto a graça do meio do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença dele. Eu quero, Pai.
levantai, rasgai as vossas vestes. Neemias, quando ele se depara com isso, e quando você compara, irmão, a primeira coisa que vai acontecer é o quebrantamento dentro de você. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que para um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Por favor, coloque a mãozinha no irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus está com saudade de quando você chorava na presença dele. Eu sei que você queria ouvir outra coisa, mas o Espírito de Deus me traz aqui nesta noite para dizer essa verdade. Está na hora de nós vivermos um avivamento genuíno, um avivamento não só de congresso, um avivamento não só de cultos especiais, mas um avivamento de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, de todos os dias. Pular no congresso é fácil, falar que é cheio do Espírito Santo em culto especial é fácil, mas o avivamento que Deus quer é que lá onde você trabalha, o Espírito de Deus esteja brilhando, brilhando, brilhando. Quem pode levantar a sua mão e dar glória a Deus? Sabe o que Deus me faz avistar aqui o futuro? Um tempo diferente para o Moradias Paraná. Sabe o que Deus me faz avistar aqui para o seu futuro? Um tempo diferente para a tua família. E esse avivamento é tão forte que quando ele encontra alguém, ele faz esse alguém ver o que ninguém vê. Profetiza para a pessoa que está ao seu lado: você vai ver o que ninguém vê. Você vai acreditar no que ninguém acredita. O que é isso, pastor? Aonde o povo vê desgraça, você vai ver a oportunidade divina de Deus. O que é isso, pastor? Aonde o povo vê miséria, você vê lugar aonde Deus vai te prosperar. Está vindo algo de Deus. Renova os seus dias como os antes. Renova os seus dias como os antes. Eu profetizo que é um tempo que essa igreja vai viver, meu irmão, aonde os crentes vão mergulhar na presença do Espírito Santo. Eu profetizo que vai ter culto aqui, meu irmão, que vai ter crente que vai perder até o rumo de ir para casa, de tanta unção que Deus vai tomar. Eu profetizo que é um tempo que Deus eu profetizo um novo tempo, um novo tempo.
Diga para o irmão que está ao seu lado, valorize o passado. Reconheça o presente. E aviste o futuro. Tenha esperança no futuro. Diga, nem tudo que parece é. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Parece que não vai se converter, mas vai se converter. Ai, irmãos, ai, irmãos. Ele entra numa situação de muita tristeza espiritual. Quando ele vai se apresentar ao rei, o rei olha para ele e fala: você não está bem. Você não está bem. Eu estou vendo, o teu semblante não está bem. Neemias nunca pensou que o rei prestasse atenção nele. Mas sorria para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: o rei presta atenção em você. O rei conhece, meu irmão, até sua levantadinha de sobrancelha. Quando você não está bem, e você pode enganar todo mundo. Você chegou aqui, meu irmão, está dando um sorrisinho, mas só Deus sabe como você está por dentro. E o rei está dizendo: eu te conheço. Eu sei que você não está bem. Eu sei que a situação não está fácil. Eu encerro aqui. Sabe o que o rei vai falar para ele? O que você quer? Tudo que você precisa é de alguém que acredite em você. Não é? Não é? Eu tenho uma notícia para te dar. O rei acredita em você. O rei acredita no seu potencial. O rei acredita que vai ser você. Ai, você quer que eu vá mais a fundo? O rei vai patrocinar os teus sonhos, os teus projetos, os teus propósitos. O rei pega a carta e diz para ele: você precisa de uma carta, precisa de madeira, precisa disso, aquilo, outro. Fica tranquilo, eu vou dar tudo que você precisa. Fica tranquilo, tudo que você precisa eu vou dar. E se alguém falar alguma coisa, fala que eu estou assinando embaixo. Fala. Quero que você pegue na mão assim. Disseram para você que não vai ter jeito, mas o rei está falando: eu vou assinar por você. Eu vou patrocinar os teus sonhos. Eu vou patrocinar os seus projetos. E o que as pessoas não fizeram em 100 anos, você vai fazer em 2 meses. Aleluia. Recebe, irmão, o que eu estou recebendo aqui. Recebe o que eu estou recebendo aqui. Aleluia.
Eu estou ouvindo lágrimas aqui. Eu estou ouvindo choro aqui. Eu estou vendo adolescente chorar. Eu estou vendo jovem chorar. Eu estou vendo irmão chorar. Eu estou... Eu quero orar com a permissão do pastor Samuel. Pastor, para quê? Você que reconhece que precisa de uma renovação. Você que já comparou aí com o que você é hoje. Sabe o que eu comparo? A Bíblia. Oh, meu Deus, a Bíblia é para nós. Nós não vivemos nem o terço que ela nos manda viver, irmão. Porque se vivemos pelo menos o terço do que ela manda viver, no quesito ousadia, não teria um culto que paralítico não andasse. Não ia ter nenhum culto que Jesus não batizasse com o Espírito Santo. Mas Deus está dizendo que é na hora de nós compararmos, entendemos a realidade do nosso momento, que nós precisamos de fato de um avivamento. Avivamento não dentro da igreja, mas um avivamento que nós devemos para as nossas casas, para os nossos lares. Você que precisa desta renovação, desse avivamento, saia do seu lugar, venha aqui. Você que Deus falou com você, venha aqui. Tem gente que está vindo em lágrimas, chorando. Você que pode, fique em pé no seu lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem a participação de quebrantamento. Joel diz: chorai, rasgai as vossas vestes. Ele está dizendo: a situação não está fácil, mas se vocês se quebrantarem, ai, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder,
como foi os primeiros Ele aviva a sua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Chora que o rei está vendo as suas lágrimas. Ele está dizendo: é um tempo de avivamento. E vou começar por você. Aleluia. Aleluia. Sente o abraço do Espírito Santo aí agora. Sente, 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 sente. Oh, aleluia. Levante a sua mão para o céu. Eu quero orar para você. Os irmãos sabem que eu sou pentecostal. Não sabe que se deixar eu fumo. Mas pulo e grito pode ser imitado. Agora a lágrima não dá para ser imitada. E o meu desejo é que você saia daqui pensando: Deus, eu preciso de uma mudança. Deus, eu preciso viver um tempo novo. Eu preciso entender que a realidade não está fácil, mas o Senhor vai mudar minha conduta de vida. O Senhor vai mudar a minha vida, os meus pensamentos, todos vão ser mudados, para que eu possa viver o melhor do Senhor para a minha vida. Levante a sua mão e eu quero orar. Jesus, eu preguei a tua palavra. Senhor, aqui está o teu servo, pastor seu mais, com toda esta congregação que o Senhor tem colocado sob os seus cuidados. Deus, aqui estão esses crentes que acreditaram, que entenderam o que o Senhor quis dizer, que precisa de uma mudança. E eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que uma renovação entre no coração desse homem, desta mulher, desse adolescente, para que ele possa compreender que grande é a obra que o Senhor tem. Renova ele agora, Jesus. Renova ela agora, Senhor. Quem sabe ela estava pensando em desviar. Quem sabe ele estava pensando em desviar. Mas nesta noite o seu Espírito Santo começa a renovar. E eu quero ministrar que nós vamos ver coisas grandes no futuro. Deus, esse ano de 2014 vai ficar marcado na igreja de Moradias Paraná. Será um ano de grandes realizações, de salvação de almas, de busca pela tua presença. Nós profetizamos, Senhor, um tempo novo.
glória para vovô do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão e diz: Deus, me renova, me renova, me renova. Espírito Santo, me abraça, me abraça.